Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e Todo-Poderoso Pai abençoe a cada um de vocês em mais este dia. E hoje nós vamos encerrar aquela série de vídeos que falam a respeito do Salmo 34, um belíssimo salmo, como são todos os outros. Há 150 salmos na Bíblia e todos eles são inspirados pelo Espírito Santo, por isso todos eles são direções de Deus para nós, revelações de Deus para nós, também são as manifestações em palavras do amor de Deus por nós, e assim também o é o Salmo 34. Hoje vamos para o final, hoje veremos os versículos 19 ao 22, mas antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte aí o botãozinho gostei. Também, se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se aqui agora e também ative o sininho das notificações para que você seja avisado pelo próprio YouTube quando nós lançarmos um vídeo novo. Caso você queira também, você pode aproveitar o espaço dos comentários logo abaixo e escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós assim o faremos. Vou ler para você então o Salmo 34 nos seus versículos finais. Diz assim a partir do 19: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Meu amigo e amiga, esse salmo termina com uma promessa de Deus para a nossa proteção. Uma promessa de Deus dizendo que Ele nos protege. Mas quem que Ele protege? O justo. Aquele que está em Cristo e, como nós vimos no vídeo anterior, aquele que se comporta como justo. Como eu já falei para você e vou repetir, não adianta a pessoa dizer que aceitou Jesus e viver que nem um mundano. Isso não adianta, a pessoa sofre. Deus não pode proteger aquele que diz que é dele, mas vive que nem uma pessoa mundana, vive aí enfiado no pecado, vive aí na prostituição, na fornicação, vive aí roubando, ou vive aí mentindo, vive aí traindo, falando da vida alheia, fazendo fofoca, não é? Usando drogas, bebida alcoólica, fumando, não é? Desperdiçando o seu tempo com coisas do mundo, não é verdade? Às vezes a pessoa até fala assim, mas eu não faço nada de errado. Olha, se você não faz nada, mas também não faz o bem, já está pecando, como nós já vimos aqui, tá? Muitas vezes você pode fazer o bem, mas não faz. Você pode não fazer o mal também, né? Mas quando está na sua mão poder fazer o bem e não faz, isso já é errado. Então, nesses casos, não tem como Deus te proteger como Ele gostaria. Ele quer te proteger muito, viu? Porque Ele te ama muito. Mesmo que você esteja andando errado, o amor de Deus por você é muito grande. Só que ainda que Ele te ame, Ele não pode impedir o mal de sobrevir sobre você. É como aquela mãe, né? Que ama tanto o filho que daria a vida por ele. Mas se o filho é pego numa situação irregular pela polícia, não é? Se o filho é pego traficando ou fazendo alguma coisa que não convém, ele vai preso, não é? E não adianta a mãe amá-lo mais que tudo na vida. Ele vai preso, vai pagar a sua pena e enfim, vai colher as consequências do seu erro, não é? A mãe o ama muito, mas a mãe não consegue impedir a punição que ele vai sofrer. Assim também é o nosso Deus. Deus ama muito você, mas se você se comporta como um ímpio, um mundano, um incrédulo, então não há como Deus te proteger como Ele gostaria. É por isso que muitas vezes a pessoa ela é vítima de ataques de feitiçaria, inveja, trabalhos espirituais do mal que fazem contra a pessoa e pega mesmo. A pessoa até pensa assim, não, eu sou de Jesus, nada pega em mim. Nada pega se você estiver se comportando como um justo, né? Fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Porque se você estiver errando, a macumba vem, o feitiço vem, as coisas pegam sim. As doenças entram, a vida fica amarrada. E eu conheço, olha, uma caçamba de gente assim, né? Uma caçamba é modo de falar, seria até pouco. Conheço muita gente assim.
que por viver de modo irregular aos olhos de Deus, né, dizendo-se cristãos, dizendo-se crentes, vivem uma vida derrotada, destruída. Toda hora o diabo dando cajadada na pessoa, cacetada na pessoa, chicotada na pessoa. Mas a pessoa muitas vezes não consegue entender isso, né? Então, você me perdoe por eu estar começando este vídeo dizendo essas coisas de modo um pouco até duro, mas é assim mesmo, viu, gente? Não adianta a gente querer adoçar o café, não é? Para disfarçar o sabor original dele, né? Eu quero dizer o seguinte: não adianta passar a mão na sua cabeça e falar assim, Deus te ama, Deus é amor, olha, ele é bonzinho. Ele é tudo isso sim, mas também ele é justiça, ele quer a coisa reta. Nós vemos na Bíblia muitas pessoas pagando um preço caro por andar no erro. Então, primeira coisa, está errado na sua vida? Tem alguma coisa errada na sua vida? Está em pecado? Conserte esse pecado. Como é que você faz isso? Você já sabe, né? Achegue-se a Deus com sinceridade, com honestidade, com um espírito quebrantado, peça misericórdia para Ele, confesse para Ele o teu pecado, né? E não peque mais, evidentemente. Como o Senhor Jesus disse para aquela mulher pega em flagrante adultério, vai e não peque mais, tá bom? Assim é com todos nós. Se errarmos em alguma coisa, devemos imediatamente ir ao Pai, confessar o nosso pecado e abandonarmos o pecado. A purificação de Deus é garantida. Ele nos purifica, como diz a Bíblia, de todo o pecado, tá bom? Aí então nós nos colocamos novamente na posição de justos e o Senhor pode nos proteger. Aí ele diz assim, muitas são as aflições do justo. Quer dizer, nós temos lutas, temos dificuldades, sim, nesse mundo temos isso. O ataque de Satanás, ele vem. Agora, se a gente estiver reto aos olhos de Deus, diz a Bíblia, mas o Senhor de todas as aflições o livra. As aflições vêm, você pode passar por momentos turbulentos, tribulosos até, né? Mas o Senhor vai livrar você porque Ele prometeu. Depois ele fala assim, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Veja, isso aqui também é uma profecia a respeito do que aconteceria com o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Lembre-se que o livro de Salmos ele foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, né, como homem, né, e ir à cruz. Então isso aqui já era uma profecia dizendo que nenhum dos ossos dele seria quebrado, como aconteceu de fato, né? Nenhum dos ossos do Senhor Jesus foi quebrado na cruz. Os dos ladrões, dos bandidos ao lado dele que foram crucificados juntos, eles tiveram que quebrar as pernas para acelerar a morte, né? Para eles morrerem antes do anoitecer. No caso de Jesus, quando eles foram fazer isso, ele já estava morto, né? Então não precisaram quebrar nenhum osso, exatamente como Deus prometeu. Assim aconteceu, mas também essa é uma promessa para nós, os filhos de Deus, sabe? Deus preserva até os teus ossos, Ele cuida de você na integridade, Ele promete fazer isso. Olha o amor de Deus, né? Depois ele fala assim, o infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. Veja, isso aqui é um alerta para as pessoas que nos perseguem. Quando nós servimos a Cristo, estamos retos aos olhos dele e mesmo assim nós somos perseguidos por isso, aí nós somos chamados de abençoados, mas ai daqueles que nos perseguem. Veja, Deus não os odeia, Deus os ama. Porém, aqueles que tentam contra os justos, eles sofrem punição, né? Deus está dizendo o seguinte, se aqueles que nos perseguem, que nos odeiam, que nos difamam, se eles não se arrependerem, veja que Deus dá o tempo para eles se arrependerem e pararem com o erro, mas se eles não se arrependerem e não pararem, vai chegar uma hora que Deus certamente permitirá que venha isso sobre eles. O infortúnio, a infelicidade, né, matará o ímpio, é verdade. Olha, eu vou falar para você pessoalmente, tá? Eu, durante todo esse tempo aí como pastor, todos esses anos, houve ocasião em que pessoas desejaram a minha morte até, ou criaram um ódio tão grande, e eu não sei dizer até hoje o porquê. Né? A pessoa cria um ódio tão grande que difamava, que falava mal, e eu simplesmente fazia o que a Bíblia dizia. Vamos orar por aqueles que nos perseguem e aqueles que nos difamam, aqueles que nos caluniam, e eu fazia isso, né? E a pessoa às vezes assim, quando eu encontrava na rua, olhava com aquela cara torta. Sabe o que aconteceu? Bom, para resumir a história foi isso,
eu tive que, no final da vida dessa pessoa, ir lá no leito de morte dela, orar por ela, sabe? Orei para Deus ter misericórdia, claro, né? Mas foi o que aconteceu. Quer dizer, a pessoa deseja o mal para a gente e o mal reverte contra a pessoa, se ela não se arrepender. Quer dizer, talvez essa pessoa tenha se arrependido nos últimos momentos de vida ali, né? Mas tivesse se arrependido antes, tivesse caído em si antes, né? Tivesse buscado a Deus, né? Aberto o coração, talvez estivesse vivo até hoje, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, a palavra de Deus ela é fiel, sabe? E eu não falo isso com alegria, não, eu falo com tristeza, porque, repito, né? Seria muito bom que tal pessoa tivesse hoje conosco. Infelizmente não está. Sofreu, a família sofre, né? A família sofreu porque qual família que não sofre vendo um familiar amado ali no leito de morte, sofrendo de uma doença, né? E morreu por isso. Então eu digo para você assim, ó, Deus ele tem misericórdia das pessoas, ele dá o tempo para a pessoa se arrepender, mas se não se arrepender, infelizmente vem a punição. E para terminar, ele fala assim, ó, o Senhor resgata a alma dos seus servos. Quando ele fala resgata a alma, é no sentido de preservar a vida, né? Quer dizer, do ímpio ele não consegue preservar se o ímpio não se arrepender. Mas aqueles que vivem retos aos olhos do Senhor, mesmo que estejam sob um perigo terrível, ele livra, nem que for na última hora, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como aconteceu com Daniel na cova dos leões, ele dá o livramento, né? Então, vale a pena a gente ser justo aos olhos do Senhor. E depois ele fala, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Quer dizer, ainda que nós sejamos imperfeitos, mas confiamos nele, na misericórdia dele, quando erramos em alguma coisa, vamos a Ele, pedimos perdão, Ele nos purifica e nos perdoa e sempre nos dá uma nova oportunidade. Glória a Deus! Encerramos aqui o Salmo 34, agora vamos orar em cima do Salmo 34, para que você tenha essa proteção de Deus. Caso você tenha errado em alguma coisa, esteja no pecado, peça perdão. Esse é o momento para Deus começar a mudar a sua história, tá bem? Você gostaria de pegar um copo com água e colocá-lo aí? Vai lá pegar. Não quer? Não acredita nisso? Não tem problema, fique em paz. Oremos ao Pai. Pai Celestial, Pai Santo, Pai Bendito, louvado seja o teu nome. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela bênção derramada. Muito obrigado, meu Deus, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, perdoa as nossas falhas, naquilo que nós temos errado, e ainda que tenhamos errado sem saber, Pai, porque estamos num corpo humano imperfeito. Mas ainda que nós tenhamos errado sem saber, que o Senhor nos perdoe e tenha misericórdia de todos nós. Pai, para essa pessoa que errou e sabe que errou, mas neste momento ela pede a Ti ajuda, ela pede perdão, ela pede misericórdia. Pai, perdoa, abençoa essa vida com o Teu perdão e dá uma nova chance para ela. Também, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa essa vida que ora comigo neste momento, curando, libertando, abrindo a porta de trabalho, a porta do emprego, abençoando a família, livrando de todo mal, Senhor. Livra, inclusive, a família de todo mal. Protege, meu Pai, contra as obras de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra. Protege, meu Pai, essa família contra os acidentes de viagem, acidente no trabalho, acidentes domésticos. Te peço, Pai, protege essa casa em nome do Senhor Jesus. E pela Tua proteção, te damos graças, Pai, sabendo que o anjo do Senhor se acampa ao redor de mim, ao redor dessa pessoa que ora comigo e nos livra de todo o mal. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. E te peço também, meu Senhor, abençoe esse copo com água que essa pessoa colocou com fé e no beber ou utilizar desta água, que ela receba o seu milagre. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo e amiga, terminamos a oração, terminamos também essa série de vídeos a respeito do Salmo 34. Reveja essa série de vídeos aí também, tá bom? Olha, temos também no nosso canal um curso bíblico de E.W. Kenyon. Ele se chamava ESSEC. William Kenyon foi um pastor, um homem de Deus, muito usado por Deus. Ele teve uma revelação muito grande a respeito de Deus como Pai e de nós como seus filhos. Se você puder, procura no canal aí, tá? O curso se chama A Bíblia à Luz de Nossa Redenção. É uma grande bênção. Este curso é em forma de audiolivro. Então você vai ouvir, né? Anota as referências, procura na Bíblia. É muito bom para a edificação da sua fé. Você vai conhecer muito mais da palavra do Senhor, tá bom? Deus te abençoe ricamente e até o próximo vídeo.